Oi, gente, como é que estão? Tudo bem? Como é que foram de férias? Acho que eu já fiz essa pergunta no vídeo anterior da aula de língua portuguesa, mas tá bem. Olha só, então vamos agora dar sequência ao nosso estudo do livro 3, que nós já iniciamos. Na aula passada nós falamos sobre humanismo e hoje nós vamos falar sobre renascimento e classicismo, tá? Como eu tinha dito para vocês na aula anterior, classicismo e humanismo, eles são muito próximos e ambos são do start do momento do Renascimento. O que é o Renascimento? É aquele período em que ele surge, né? Para terminarmos com a parte do trovadorismo, para a gente ter um renascimento, para que a gente possa ter um nascimento de algo novo, em que pauta o homem como centro das suas ações e não como Deus, né? A gente deixa de ter a visão teocêntrica para termos a visão antropocêntrica, tá bem? Vamos lá. Ih, vou ter que me tirar daqui. Para variar, eu tô atrapalhando. Pronto. Então, século XVI. O humanismo ele vai surgir no século XIV, mas vai ser o rompimento completo e total com a era medieval no século XVI, tá? Então, por isso que eu vou ter profundo rompimento com o pensamento medieval, século XVI. Com isso, nós temos a descoberta do homem pelo mundo. O homem ele passa a vivenciar esse mundo e ser responsável pelas suas ações. Antropocentrismo, que eu já tinha falado na aula anterior, e como eu já lembrei, o humanismo, renascimento, classicismo, eles andam juntos, tá certo? Compreensão do mundo é baseada na razão, tá bem, gente? Nada de emoção aqui. Razão, né? Base científica aqui completamente. As vivências fundamentam a razão e a observação. Lá no livro de vocês podem ler que diz evidência empírica. O que isso quer dizer? O que é uma evidência empírica? São as vivências, né? Então, a razão e a observação, elas resultam da vivência empírica. Para eu ter uma visão de mundo antropocêntrico, né? Eu tenho que saber o quê? Como que esse homem vive? Como que é a compreensão desse homem no mundo? Vou usar a minha racionalidade para compreender este homem. Eu vou usar a minha observação para compreender este homem no mundo, as suas ações no mundo, tá? Então, de forma cientificista, né? Eu vou observar a vivência desse homem e eu vou compreender a sua ação antropocêntrica a partir do quê? Da razão e da observação. Quem não pegou caderno para anotar os meus argumentos, peguem agora, vão pausando porque aqui eu vou colocando o tópico, tá? E vocês vão escrevendo o que eu estou dizendo para vocês na aula. Lembrem que vocês têm que fazer esse exercício de escutar e escrever o que vocês estão entendendo. Não copiem o que eu digo, mas sim o que vocês estão entendendo. Depois vocês voltam no vídeo e vê se o que vocês escreveram está dentro do que eu estou dizendo, tá, gente? Isso é um exercício que vocês precisam fazer. Bom, destaque para a experiência individual e das potencialidades do homem. Então, eu vou olhar para o homem, eu vou ver como é que ele está vivendo, o que ele está fazendo, através da minha razão, da minha observação, e vou ver de que forma esse homem ele age. O que eu quero dizer com potencialidades? Vocês vão, a observação, ela vai determinar se aquele homem ele tem poderes para exercer determinada função. Por exemplo, eu vou ver como é a potencialidade de vocês dentro desse conteúdo. Então, eu vou fazer um teste para saber até onde vocês vão, o que é da competência de vocês, o entendimento de vocês sobre o conteúdo, tá bem? Busca por conhecer o desconhecido, né? Então, tem coisas que são desconhecidas nessa época, né? Depois a gente vai ver com mais detalhamento. Lembrem disso, busca por desconhecido.
Então, nessa época, muita coisa ainda era desconhecida, muita coisa a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, coisas surgem para terminar com esse desconhecido. Depois eu vou falar para vocês. E deu, tá tudo mais. Renascimento e classicismo. Obra de arte e artista são termos que surgem nesse momento. Anteriormente, esses termos não existiam e passam a existir no classicismo e renascimento, tá bem? O homem que domina essa técnica, ele começa a ser chamado de artista. Anteriormente não se chamava de artista, não se dizia isso, tá? Ele também possui um poder de criação fora do normal, né? Ele possui criatividade. Então, o homem, ele deixa de ser aquele que era visto apenas como um artesão e passa a ser uma pessoa intelectual, é o que está ali no quarto item, tá bem? Ele passa a ser uma pessoa culta, ele passa a ter entendimento do íntimo do ser humano e do universo, e ele consegue passar isso para o papel. Quem é essa pessoa que vai escrever? Quem é esse sujeito culto? Quem é esse artista? Que obra de arte é essa que ele está fazendo, né? Então, essas pessoas que têm esse domínio e passam a ser vistos como artistas e passam a ver suas obras como obras de arte, são pessoas que têm aqui, gente, poder aquisitivo. Não é qualquer um que detém esse intelecto, né, gente? Porque nessa época as pessoas mal conseguiam se sustentar. Então, quem que era beneficiado com essa nova visão de mundo? As classes nobre e comerciantes, tá? É nobres, tá? Vamos lá. Busca pelo desconhecido. Gente, nessa época surge com muita força as navegações portuguesas, tá bem? Surge com muita força a busca pelo desconhecido. Anteriormente se pensava, como eu coloquei aqui, ó, que as navegações afundavam porque existia monstros no mar, né? Que os naufrágios eles vinham em decorrência de monstros, não por causa de uma tempestade ou por causa de um problema técnico da própria embarcação, mas sim em decorrência de haver monstros dentro desses mares. Então, se tinha medo, né? Muito medo desse desconhecido. Mas algumas navegações elas começaram a surgir. Começaram onde? Em quais países que eu já mencionei para vocês? Portugal e Espanha, tá? Foi quem começou, quem deu start nas navegações do mundo foi Portugal e Espanha. Eu contei para vocês que eles eram primos e aí havia uma rivalidade forte lá, tá? Aí eu tenho essa pessoa que se chama Francisco de Sá Miranda, ou como é conhecido mundialmente como Sá de Miranda, tá, gente? Trouxe aqui uma imagem de um desenho dele, né? Com essa corrente aqui. Eu não sei porquê, eu tentei procurar sobre, mas eu não entendi muito. Anteriormente dizia que quanto mais pesava a corrente da pessoa que detinha conhecimento sobre curas, quanto mais pesada a corrente, mais sabedoria ela tinha. Não sei se era o caso do Sá de Miranda, mas na era medieval se tinha esse conceito, tá? Aí aqui, ele é português, né? O Sá de Miranda, ele é português. Então, eu tenho aqui essa imagem dele aqui, de um desenho. E eu trouxe para vocês duas estátuas. Aqui é um arbusto e aqui é uma estátua, tá? Ele é muito importante para Portugal, porque foi ele que começou, ele, vamos dizer assim, ele é o pai do classicismo em Portugal, tá, gente? Tem praça com o nome dele, rua, escola, ginásio, tudo que vocês imaginam existe. Teatro, tem um teatro, tá, em Portugal, que ele é maravilhoso, que ele detém o nome dele, Sá de Miranda, tá? Então, ele é muito conhecido lá e super valorizado. Por quê? Porque ele se inspirou na literatura italiana para trazer assuntos e estruturas diferentes daquilo que era feito na era medieval. Lá na Itália,
já se existia, já estava consolidada a nova forma de fazer poesia. E aí o Sá de Miranda, ele foi lá e ele mantinha uma relação estrita, né, uma ligação forte e direta com os italianos, ele tinha dinheiro pra caramba. E aí ele podia ir lá na Itália constantemente, conversar com os filósofos da época, não sei o que, e aí ele trouxe para Portugal a literatura clássica, tá? Foi ele que fez o rompimento completo entre o trovadorismo da era medieval e passou a usar o classicismo, que é da era moderna, tá? Da Idade Moderna. Foi ele que trouxe da Itália o soneto, que é o que a gente conhece como 2 quartetos e 2 tercetos, tá? E introduziu a nova poesia na corte. A corte, até Sá de Miranda, ainda lutava para manter os trovadores dentro da corte. E esse querido, maravilhoso poeta, ele chegou para romper com isso também. Tá? Foi ele que introduziu o classicismo dentro da corte. Aí eu trouxe esse outro homem aqui para conversarmos, porque depois de Sá de Miranda, eu acho que ele mais ainda do que Sá de Miranda, tá? Ele é super mega conhecido no mundo e os portugueses, eles têm uma fixação por essa pessoa. Vou explicar por quê e o que o professor Vitor não me escute. Ele se chama Camões, Luís de Camões. Trouxe aqui para vocês, assim como Sá de Miranda, um desenho sobre ele. Trouxe aqui uma estátua de corpo inteiro. Essa estátua tem 3 metros, tá? Dentro de uma instituição que recebe o nome dele. E aqui é uma praça em Portugal, né? Com Camões. E aqui é o rosto dessa estátua aqui, tá bem, gente? O que acontece? Camões, ele acredita-se, né? Que ele vivia perto da corte. Né, que ele vivia nos intermédios da corte, ele não fazia parte em si da corte, mas ele tinha acesso a esse local e aí ele tinha educação por conta disso. Né? Mas Camões, no livro de vocês, diz que Camões tinha dinheiro, ele era rico, mas ele não era tão rico assim. Por quê? Se vocês observarem, o Camões está com o olho fechado. Mas ele não está com o olho fechado à toa, ele está com o olho fechado porque ele perdeu esse olho. Ele perdeu esse olho numa das viagens dele, que ele foi para a África, e lá ele perdeu um olho num confronto. Ele foi para a guerra, né? Então, quem é a pessoa nobre, rica, que vive dentro da corte? Que homem é esse que iria para uma guerra assim, sem mais nem menos, em busca de aventura? Não, gente, isso não existe. Ele pode até ter ido em busca de aventura, porque a gente não entende muito bem como é que era a mentalidade daquela época, né? E ele era super saudosista, ele era patriótico ao extremo. Então pode ser que ele tenha ido realmente para a guerra em busca de aventuras, né? E em busca de defender a sua pátria. Não vou dizer que não, porque eu não sei. Mas se a gente fizer aqui uma ligação espiritual com o Camões, o que, claro, que não vai acontecer, né? Então, ele foi para lá, foi em busca de aventuras, mas ele não era uma pessoa tão rica assim. Porque vocês já viram rei indo para a guerra? Rei mesmo. Não vão, né, gente? Dificilmente vão. Eles são poupados desse confronto porque eles não querem morrer. Vão mandar os meus súditos lá, né, para defender a minha terra. Então, o Vasco da Gama, não. Esse menino Camões, ele perdeu o olho num confronto, tá? Vamos ver aqui. Viveu com a corte, foi soldado na África, navegou para as Índias também. A estrutura de suas poesias são antigas e novas da época. O que eu quero dizer com isso? O Camões, ele, por mais que ele seja clássico, ele utiliza a estrutura de soneto, né? Mas, no entanto, ele traz aí temas medievais, tá bem? Contudo, ele ainda traz temas que são, que são diferentes da época. Ele é a primeira pessoa que traz, o primeiro poeta que traz a idealização da mulher amada. Para Camões, a mulher, ela deixa de ser aquela vassala que a gente encontra no trovadorismo,
tá? Ela passa dessa estrutura de vassalagem, de ser submissa ao homem, e ela passa a ser idealizada como uma pessoa e não como um objeto, tá? Ela passa a ser uma pessoa que ele quer, que ele deseja, mas não como um objeto. Por que ele traz esse tópico na poesia dele? Porque quando ele vivia na corte, ou nas proximidades, ou, né, enfim, tem como dizer isso com certeza, ele se apaixonou pela acompanhante da rainha de Dom João III. Se apaixonou por ela, foi um amor avassalador, tá? E aí ele escreve sobre ela constantemente nas poesias dele. Camões, esse entrou em briga por causa de mulher, ele foi preso várias vezes, sabe? Então, assim, olha, ele tem um histórico aí de desordem, né? Ele era um desordeiro para a época, já foi preso 2 vezes, tá? A Lírica de Camões. Então, é um livro do Camões em que existem alguns sonetos que ele fez, assim, soltos, né? Porque naquela época, como tá aqui na estátua dele aqui de corpo inteiro, era escrito assim em pergaminho, né? Então depois se fez um livro que a gente chama de Lírica de Camões, ou a Poética Lírica de Camões, que tem esse compilado dos sonetos dele, tá? E a obra mais conhecida desse ilustre senhor chama-se Os Lusíadas, que eu trouxe aqui para vocês uma imagem que eu gluguei mesmo, tá? Que é o que era editado e colocado para o povo ler, tá, gente? Camões morreu sem reconhecimento, como qualquer bom escritor, né? Morreu sem reconhecimento de suas obras. Ele viveu sem ter muito prestígio. Aí, uma das vezes que ele foi preso foi porque um moço lá ficou incomodado com as poesias dele, ele foi preso, tá? O que acontece? Desculpem. Os Lusíadas, eu gosto de chamar de epopeia. Aí no livro de vocês chamam de épica canoniana. Dá no mesmo. O que é isso, gente? São, como lá no primeiro bimestre, lembra que vocês tiveram que falar por que aquele texto ele era em poesia, ele era em versos, mas ele era uma narração? Camões, gente, aquilo era um texto de Camões. Tá aí o Camões agora para vocês estudarem a fundo, tá? Camões, ele escreve todo em verso. O Lusíadas é em verso do início ao fim. E ele faz o quê? Narrações. Narrações do quê? Das suas navegações, né? Ele foi uma pessoa que vivenciou as navegações. Ele navegava junto com Vasco da Gama. Então, um dos personagens, né, o personagem principal da obra dos Lusíadas é Vasco da Gama, porque ele conhecia a pessoa ali, ó, tete a tete. Eles viajavam juntos. Então, a obra dos Lusíadas, ele fala dessas navegações portuguesas, dos grandes feitos que tem. Na obra dos Lusíadas, nós vamos ter o quê? Os monstros, né? Vai ter lá quase como figuras mitológicas. Por quê? Porque ele vai trazer, vai aflorar esse medo do desconhecido na obra dos Lusíadas através desses monstros que existiam no mar, tá? Gente, é maravilhoso, isso é maravilhoso. E para finalizar aqui os tópicos, eu trouxe o neoplatonismo. O que é o neoplatonismo? Aí no livro de vocês traz uma explicação muito boa, né? Vocês leiam, pelo amor do amor. Mas só para condensar, só para trazer assim de uma forma rápida e sucinta, ele diz que o seguinte, que o homem, se ele viver longe do carnal, longe do pecado, longe do sexo, né, da vontade de ter a mulher amada, que ele fica mais próximo de Deus, tá? É trazer uma visão do Platão, que foi um filósofo anterior a Camões, né, mas de uma nova visão desses conceitos do Platão. Então, por isso que é neoplatonismo, neo de nome, novo, e platonismo de algo feito de Platão, neoplatonismo. Tá bem? Gente, tem esse videozinho que é bem legal, Os Lusíadas, uma animação, tá?
E eu trouxe para vocês e vamos ver. Vocês acompanhem, por favor, porque ele traz outros aspectos que eu não coloquei no slide, uma vez que vocês vão ver aqui no vídeo, tá bem? Vamos lá. Camões, influências literárias e históricas. Camões, uma das figuras renascentistas de maior destaque, inspirou-se para a criação dos Lusíadas num dos géneros literários cultivados pelos poetas desta época, a epopeia. As epopeias gregas mais célebres e influentes, consideradas epopeias clássicas, são a Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero, e a Eneida de Virgílio. Camões foi também buscar inspiração a epopeias consideradas modernas, uma vez que surgiram num período pré-renascentista ou já renascentista e foram escritas em língua dita vulgar e não em grego ou latim. São exemplos deste tipo de epopeias a Divina Comédia, de Dante, e Orlando Furioso, de Ariosto. Para além de procurar inspiração em fontes literárias para escrever a sua epopeia, Luís de Camões também se apoiou em diversas fontes históricas. As crónicas de Fernão Lopes e de Rui de Pina serviram de fundamento para os acontecimentos relacionados com a história de Portugal. Obras como Décadas da Ásia, de João de Barros, a história do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses, de Fernão Lopes de Castanheda, e a história trágico-marítima de Bernardo de Brito legitimaram a narração da viagem dos portugueses até ao Oriente. Portanto, foram várias e de natureza diversa as obras que influenciaram Camões na criação da sua epopeia. Umas exerceram influência na estética do poema, as fontes literárias como a Odisseia de Homero e a Eneida de Virgílio. Outras serviram de base ao seu conteúdo histórico, fontes históricas como as crónicas de Fernão Lopes e de Rui de Pina, ou a história do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses, de Fernão Lopes de Castanheda. O classicismo na literatura, a epopeia clássica. O classicismo recuperou modelos artísticos da antiguidade clássica. Na literatura, a epopeia é um desses modelos. Duas das epopeias mais célebres são a Odisseia e a Ilíada, da autoria do poeta grego Homero, escritas por volta do século VII a.C. A Odisseia conta a história de Ulisses, um herói grego que, depois da Guerra de Troia, enfrenta monstros e vive aventuras durante 10 anos, até conseguir finalmente regressar a casa. Na Ilíada, conta-se a história de Aquiles, guerreiro inigualável e que foi o grande herói grego da Guerra de Troia. A par das obras gregas atribuídas a Homero, salienta-se a Eneida, epopeia romana da autoria de Virgílio, datada do século I a.C. Na Eneida conta-se a história de Enéas, guerreiro troiano que é salvo na Guerra de Troia e que tem como missão chegar à Península Itálica, onde deverá fundar uma nova cidade e berço de uma grande civilização, Roma. De uma forma genérica, pode-se dizer que uma epopeia é um poema narrativo que celebra as ações grandiosas de um herói, também ele um protagonista de qualidades excepcionais. Neste género épico, a presença do maravilhoso é fundamental, uma vez que as divindades e outros seres mitológicos não só protegem e glorificam o herói, como também são peça fundamental para o desenrolar da ação. Do ponto de vista da estrutura, a narrativa épica é composta por 3 partes obrigatórias. A proposição, parte inicial que apresenta o tema da obra. A invocação, na qual é feito um apelo aos seres mitológicos pedindo-lhes inspiração poética para a criação da obra. E, por fim, a narração, a parte central e mais extensa que contém o relato da ação. Então, gente, essa parte é bem bacana, né? Porque traz 3 partes que tem que ter na epopeia, que vem logo no início do texto e não é muito extenso, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês desse vídeo. Agora, vocês peguem o livro didático de vocês na página 26, onde nós temos essa estrutura e eu vou fazer ela com vocês, tá bem? Peguem aí. Então, humanismo, né? A parte de humanismo aqui primeiro.
Humanismo. O ser humano passa a ser o centro de interesse. Embaixo tem antropocentrismo. Embaixo de antropocentrismo tem valorização da cultura greco-romana. E embaixo vamos colocar mitologia da antiguidade clássica. Lembra que eu falei para vocês que a greco-romana é mitologia? Que lá nos Lusíadas de Camões ele vai trazer aí esses monstros, esses seres mitológicos para ele falar sobre o quê? Sobre o medo do desconhecido, o medo das navegações, tá? Vamos para o outro lado onde diz classicismo. Ah, não, vamos continuar com o humanismo português aqui. Manifestações do humanismo português. Tem poesia palaciana, que era feita nos palácios. O teatro, ele é vicentino. E as crônicas são historiográficas, para registrar a história, tá? E embaixo no teatro vicentino tem autos e farsas, tá? São farsas que você tem que escrever ali. No outro, classicismo. O conhecimento deve se basear na razão e na observação da realidade. Embaixo vocês vão colocar racionalismo, depois equilíbrio e proporção, culto à forma, soneto, culto à forma, aqui é o soneto, vocês coloquem aí do lado soneto, rigor e perfeição. Classicismo português. Camões, a gente tem a lírica e a épica. Embaixo de épica nós temos Lusíadas, os Lusíadas. Então tá, meus queridos, espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Eu gosto muito de dar essa aulinha para vocês. Tem que estudar bastante por essa aulinha, porque ela é bem longe do nosso dia a dia, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido para vocês o que era necessário. Um grande beijo, tchau!